Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Um prazer estar de volta à igreja. Eu estive aqui muitos anos atrás, na escola dominical, não me lembro se foi 2016, 2017, então tem algum tempinho, né? Eu sou pastor e missionário do presbitério, PRVV, e nós estávamos em Portugal, 2019 até 2022, retornamos e estamos preparando novamente para retornar a Portugal, para a cidade de Évora. Observei que no boletim dos irmãos, os irmãos oraram para o reverendo Celso Dias hoje. Quem me convidou para retornar para Portugal foi o reverendo Celso, que está em Lisboa, né, a igreja em Campo de Ourique, e ele já começou o trabalho na cidade de Évora domingo passado. Teve a primeira reunião lá. Então ele me fez o convite para que eu possa ir e assumir o trabalho assim quando chegar lá, porque a cidade de Évora fica mais ou menos 130 quilômetros de Lisboa, né? Então ele está tendo o culto dele em Lisboa e depois vai para Évora. Então quando nós chegarmos lá, nós vamos somar com o reverendo Celso Dias para estarmos trabalhando na cidade de Évora, em Portugal, fica na região do Alentejo, um dos grandes desafios de Portugal. Portugal é um grande desafio ainda para o crescimento da igreja. O número de evangélicos em Portugal não soma 3%. Né? A religião oficial é o catolicismo romano. Mesmo assim, já trabalhando em Portugal, observamos que também não são muito praticantes, são mais de tradição. E, às vezes, tem cidades, na última cidade que trabalhamos, para vocês terem uma ideia, né? A cidade de Paços de Ferreira, de 50 e poucos mil habitantes, no centro da cidade, a única igreja evangélica era nossa. Não tinha outra. Vocês terem a ideia de como Portugal ainda está hoje, né? Saímos aqui, vamos ali, passa ali, templos enormes aqui. Temos essa bênção no Brasil de várias denominações. Em Paços de Ferreira, uma cidadezinha até bem aconchegante, ali no centro, uns 20 mil habitantes, a única igreja evangélica era nossa. Para vocês terem uma ideia, né? Então, é um desafio ainda para o crescimento da igreja. Eu espero ter a oportunidade de, quem sabe, daqui para frente estaremos divulgando o nosso projeto, o Projeto Évora, de estar aqui na igreja para falarmos especialmente do projeto. Hoje nós vamos trazer a palavra, fomos convidados aí pelo reverendo Arthur, ele foi lá para a organização da igreja em Alvorada, é uma bênção, o nosso presbitério está organizando mais uma igreja, e então ele me convidou e eu aceitei, de gratidão, estar com os irmãos para compartilharmos a palavra de Deus. Estejam orando também por minha mãe. Eu cheguei até um pouco cedo aqui, que eu acabei de passar no hospital Vila Velha. Mamãe saiu hoje da UTI. No sábado passado ela teve um AVC, ela está bem idosa, está com 93 anos, mas já saiu da UTI, está no quarto hoje, já deu umas caminhadinhas, já fala normalmente e se alimenta já. Então, só esperando ela voltar para casa, né? E papai ficou lá preocupado ainda, então estejam orando por ela, pela total restauração da minha mãe, dona Delfina, que é o nome dela. Não é só perguntar para a bem-vinda ali, lembro que ela tem uma irmã chamada Delfina, então o nome não vai estar muito distante. Como é que é o nome da irmã, da mãe do pastor? A bem-vinda vai lembrar, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos. O texto que estaremos meditando nessa noite se encontra em Lucas capítulo 13. Lucas 13, de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9. Eu vou ler, meus irmãos acompanharão silenciosamente a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, de 1 a 9. Eu vou ler, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola:
Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração pela Tua palavra, que nós sejamos, ó Deus, edificados, corrigidos, ensinados, fortalecidos nela. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, esse texto de Lucas, ele se encontra numa passagem bastante interessante. A partir de Lucas 9, verso 51, o evangelista Lucas passa a descrever a última viagem da vida de Jesus, da Galileia até Jerusalém. E este trecho é chamado de narrativa da viagem. Vai de Lucas 9, 51 a 19, 48. Jesus está caminhando para Jerusalém, onde ele seria crucificado e morto. E nesta caminhada, então, ele dá vários ensinos, ele conta parábolas para ensinar os seus seguidores acerca do reino de Deus. E o assunto que tratamos nessa noite não é um dos assuntos mais pedidos hoje em dia. Fala-nos de arrependimento. Arrependimento é uma palavra que muitos não gostam. Se nós formos parar para pensar no evangelho moderno que tem sido pregado, nas igrejas modernas e nos testemunhos que têm sido contados acerca de pessoas que dizem que se converteram, às vezes ficaremos um pouco assustados. Quem aí nunca ouviu um testemunho de algum artista brasileiro que se diz evangélico e agora se diz um seguidor de Cristo, e quando é entrevistado em um programa, geralmente o apresentador pergunta: e você se arrepende de alguma coisa que você fez no passado? Qual é a resposta que eles dão? Eu não me arrependo de nada que eu fiz no passado, mas sei que agora eu sou um crente. Eu boto a mão na cabeça e falo: ai, não entendeu nada, não aprendeu nada, porque como você pode ser um seguidor de Jesus Cristo sem se arrepender dos seus pecados, sem se arrepender das coisas que você fez, que denegriram o nome de Cristo, que aviltaram o nome de Deus, que aborreceram o coração de Deus? E Jesus está a caminhar para Jerusalém, e ele encontra algumas pessoas que vêm para relatar sobre uma tragédia, e essa tragédia foi provocada por Pilatos, governador da Judéia. Portanto, está relacionada aos males provocados por um poder político injusto e tirano. Mas pouco se sabe acerca dessa tragédia e a razão pelas quais esses galileus foram assassinados pelas tropas romanas, enquanto ofereciam seus sacrifícios religiosos. Fritz Heinecker, um comentarista, ao comentar essa passagem diz: Jesus, que de alguma forma nega a correlação entre o pecado e a punição, contesta a ideia de que todo o sofrimento seja uma satisfação por delitos específicos. O Senhor recusa o absurdo de pensar que aqueles galileus, em virtude da desgraça que se abateu sobre eles, fossem pecadores maiores que outros galileus. E nós já vimos tragédias assim na nossa história recente. Em 2004, um grande tsunami varreu a Indonésia, chegou à Índia e Sri Lanka. E o número de mortos foi contado acima de 200 mil pessoas. E a gente, quando olha principalmente para aquele lado do mundo, a Indonésia, grande parte deles são muçulmanos. Adoram Alá, tem Maomé, seu profeta. Na Índia são hindus. No Sri Lanka são budistas. Não servem o Senhor Jesus Cristo, e a gente pensa: merecida punição. Mas Jesus diz: não olhem para eles como se eles fossem mais pecadores do que nós. É isso que Jesus está dizendo. E depois, numa outra passagem também,
Nós vemos que nesta ocasião Jesus exorta os seus ouvintes, ao invés de fixarem os seus pensamentos sobre estes que pereceram, a voltarem os seus pensamentos acerca de si mesmos. Jesus ofereceu uma resposta conclamando-os ao arrependimento, e o faz comparando essa tragédia à queda de uma torre em Siloé, que levou à morte a 18 homens. Ele entendeu que essas pessoas queriam que ele confirmasse serem aquelas pessoas mais pecadoras que as demais. Será que aqueles que pereceram são mais pecadores e mais culpados? Esta é a questão. A resposta de Jesus é categórica. Aí no capítulo 13, no verso 3, nós lemos: não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, queridos, não eram, e Matthew Henry é enfático em dizer aos seus ouvintes a não fazerem mau uso destes eventos e similares, e não aproveitarem oportunidades como essas para censurarem grandes sofredores, como se eles fossem, portanto, considerados como grandes pecadores. Jesus declara que todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e vivermos uma vida sincera, dando frutos verdadeiros, dignos do arrependimento. Por isso, ele demonstra que o arrependimento verdadeiro se manifesta em frutos. A vida cristã vai muito além do batismo e da filiação em uma igreja. Muitos de nós, ou muitos que às vezes entram para uma igreja evangélica, acham que por terem os seus nomes escritos no hall de membro da igreja, por frequentarem os cultos dominicalmente, eles são menos pecadores. Mas Jesus nos conclama ao sincero arrependimento, a reconhecermos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Sim, aquela oração que você fez quando você, vamos colocar entre aspas, aceitou Jesus, chamada a oração do pecador. Mas também nós temos que entender que este arrependimento não acontece somente lá naquele passado tão distante que você nem lembra mais, às vezes. Mas acontece todos os dias. Uma vida de arrependimento dos nossos pecados. Então, arrependimento e fruto são características básicas da nova vida em Cristo. E esses frutos, nós não estamos falando de ir até as pessoas, entregar-lhes um folheto e ouvirem deles uma confissão de que virão para a igreja, de que receberam Jesus. Não é desses frutos que Jesus está falando. São aqueles frutos que demonstramos na nossa conduta cristã no dia a dia. Como nós nos comportamos no nosso lar, como nós nos comportamos na sociedade, como nós nos comportamos na escola, como nós nos comportamos no nosso ambiente de trabalho. Se quando o nosso patrão sai da sala, afrouxamos a gravata, arregaçamos as mangas, colocamos o pé sobre a mesa e ficamos lá tranquilos, porque afinal o patrão não está ali. Vivemos a nossa semana como pecadores não arrependidos. Afinal, hoje, ou no dia que eu estou falando, não é domingo. São os frutos que produzimos na nossa vida cristã. E diante do exposto, perguntamos: quais as características do cristão verdadeiro? E uma dessas características é o arrependimento. E a primeira característica que eu gostaria de colocar para vocês nessa noite, que o cristão verdadeiro é alguém que se arrependeu. O cristão verdadeiro é alguém que se arrependeu.
Jesus estava a demonstrar que a ausência de tragédias na vida não quer dizer que você não precisa se arrepender dos seus pecados. Às vezes a vida está tão tranquila, às vezes não acontece nada, às vezes nós não vivemos dramas, problemas, enfermidades, desemprego, e nós achamos que está tudo bem. O arrependimento é para todos, não somente aqueles que estão sujeitos às tragédias da vida. Nos dias de Jesus, algumas pessoas pensavam que algo de mal acontecia principalmente àqueles que tinham pecado ou que traziam esta herança de seus pais. E em João capítulo 9, verso 1 a 3, nós encontramos uma situação semelhante. João 9, 1 a 3, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A pergunta era: quem pecou? E Jesus disse que nem ele nem seus pais pecou. É claro que Jesus estava se referindo não à sua condição de pecador. Todos somos pecadores. Jesus estava dizendo que a natureza da sua cegueira não era porque ele havia cometido algum pecado ou os seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. E todos conhecem a história que Jesus chama aquele homem e o cura da sua cegueira. E depois ele testemunha de Jesus às outras pessoas. Então, nós também podemos observar na Bíblia que pessoas pecaram e tiveram sobre si as consequências do seu pecado. Também existem essas condições. Pecado tem consequência na vida. Então nós podemos pensar, nós podemos pecar porque nós não teremos nenhuma consequência. Lá no Salmo 37, há uma palavra acerca desta situação. Salmo 37, versos 12 a 15, nos diz assim: trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Pecado tem consequência. Jesus advertiu também a um homem que fora curado a não pecar mais, para que algo pior não viesse a lhe acontecer. João capítulo 5, nós encontramos também agora no Novo Testamento Jesus falando acerca disso. João 5:14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então também pecado tem consequências na vida. Tiago, em sua carta, fala da cura e do perdão para a pessoa enferma. Tiago, capítulo 5, Tiago 5, versos 14 e 15. Quando ele convoca a orar por um enfermo, ele diz, Tiago 5, verso 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo
em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, nós vemos que Tiago, na sua carta, fala da cura e do perdão para a pessoa enferma, acrescentando que se houver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Sabemos que as amarguras da vida, a falta de perdão e outros sentimentos ruins que guardamos dentro de nós nos fazem muito mal e podem se tornar em enfermidades na alma e no corpo. Davi, antes de confessar os seus pecados, sentia que seus ossos estavam envelhecidos de maneira que ele gemia, e o seu vigor era semelhante a uma terra árida. Salmo 32, versos 3 a 5, onde Davi, após haver pecado, adulterado com Batseba, agora ele declara a sua situação: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Querido, muitas vezes, para restaurar o vigor na nossa vida, é preciso que confessemos os nossos pecados. É preciso que nos arrependamos dos nossos pecados. É preciso que sintamos que a mão de Deus, ao invés de pesar sobre nós, agora esta mão nos acaricia. Agora esta mão nos reestabelece. Tal era a situação de Davi. O seu vigor se foi, se tornou em sequidão de estio, uma pessoa seca na alma, uma pessoa com amarguras, uma pessoa com tristeza profunda, uma pessoa que não sentia mais a comunhão com Deus. E ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais escondi. E tu e o Senhor restaurou a vida do seu servo. No entanto, Jesus estava a afirmar que aqueles que foram mortos por Herodes, ou pela queda da torre de Siloé, por Pilatos, não eram mais pecadores do que os líderes religiosos de Israel ou qualquer outra pessoa. Sem o novo nascimento, que passa pelo arrependimento, ninguém pode entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos, um dos principais dos judeus, que veio perguntar a ele como ele poderia entrar no reino de Deus. Ele disse que é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Nascer de novo inclui também o arrependimento pelos nossos pecados, inclui uma vida nova. Então, arrependimento para a salvação e arrependimento dos pecados cometidos na vida cristã é algo que precisa ser evidenciado por nós. Por isto, ao invés de ficar procurando pecados nos outros, devemos fazer uma introspecção e arrependermos dos nossos próprios pecados. Às vezes, nós vemos facilmente pecado na vida de outras pessoas, mas nós não olhamos para os nossos próprios pecados. É preciso que a nossa vida seja transformada no âmago, no interior. É preciso que sejamos novas pessoas, nascidas de novo. É preciso que sejamos maridos que amam as suas esposas. É preciso que sejamos esposas que respeitem os seus maridos. É preciso que sejamos filhos que obedeçam aos seus pais. É preciso que sejam pais que não irritem os seus filhos, antes os criem
na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso tem que ser evidenciado em nossa vida, na nossa família, no seio da família cristã. Isso tem que ser uma marca na nossa vida. A marca do cristão verdadeiro é alguém que se arrependeu. Em segundo lugar, o cristão verdadeiro produz frutos. O que está na parábola é a maneira como demonstramos o nosso arrependimento. Nós o fazemos quando produzimos frutos para o reino de Deus. Jesus usa a figura da figueira plantada no meio da vinha. Ela estava a tirar a força e a substância do solo sem nada produzir. Então Jesus, para exemplificar aos seus ouvintes e principalmente aos líderes de Israel o que era este arrependimento, ele conta essa pequena parábola, a parábola da figueira estéril. Aí no verso 6, então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? 3 anos haviam se passado. 3 anos aquela figueira estava ali plantada, mas não produzia fruto. Mas uma coisa interessante nesta parábola, queridos, que esses 3 anos que Jesus se refere, eram os 3 anos do seu ministério. Como eu disse no começo, Jesus estava caminhando para Jerusalém, para ser morto e entregue. E ele estava dizendo para os seus: 3 anos eu venho anunciando o reino de Deus a vocês. E vocês não se arrependeram. Vocês não produziram frutos dignos de arrependimento. Era isso que Jesus estava dizendo aos seus ouvintes. Mas ele disse: ainda há uma chance. Vou pedir ao Pai que os adube e que dê mais uma chance a vocês, para que vocês produzam frutos de arrependimento. Através da sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição, eles teriam a chance para o arrependimento. A ordem é categórica, pode cortá-la. William Barclay diz: a inutilidade é um convite ao desastre. Quem é um pouquinho mais antigo como eu, sabe também um outro ditado que os nossos avós diziam, que a mente vazia é a oficina do diabo, oficina de Satanás. É a inutilidade, queridos, que vivemos nos dias de hoje. Quantas coisas são inúteis, quantas coisas inúteis ocupam o nosso tempo, programas inúteis na televisão que não edificam as nossas vidas. É claro que há coisas úteis, não vamos aos extremos, mas quantas coisas inúteis que nos deseducam no caminho da fé. William Barclay diz que a inutilidade é um convite ao desastre. Você já parou para pensar no propósito da sua vida? O Senhor nos deu a sua palavra e o seu Espírito e o seu poder. Ele espera que produzamos para que a sua igreja seja completa. Como nos descreve a parábola do servo vigilante. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará aos seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas 12, 42 a 43. Ele fala nessa parábola de um servo que o Senhor se retirou. E ele então, achando demorada a vinda do seu Senhor, passa a beber, a embriagar-se e a espancar os servos da casa. E quando o seu Senhor voltar, o castigará. Então, é um convite, queridos, a produzirmos frutos dignos do arrependimento. E ele fala também que aquele servo que o Senhor, quando voltar,
encontrar fazendo assim como ele ordenou. Este servo será recompensado. Então, queridos, nós temos um propósito na nossa vida. Ele requer de nós, o Senhor, requer de nós observância e obediência à sua palavra. Temos que viver nesta observação, neste crescimento, neste conhecimento da sua palavra, desejosos de crescermos mais, de aprendermos mais, de sairmos do beabá da vida cristã. Tem pessoas que permanecem no beabá da vida cristã, permanecem verdadeiros anões espirituais, não crescem jamais nos seus comportamentos, nos frutos da vida. Quem aí já não deparou com aquele irmão na igreja que diz: eu tenho estupim curto mesmo, mexeu comigo eu explodo? Meu irmão, não era para você nem ter estupim. Estupim é aquela coisinha que vem pegando fogo, né? Na banana de dinamite ou no barril de pólvora, né? Aí quando ele chega lá, pum. Cristão não tem nem estupim, meu querido. Não tem isso. Você precisa crescer na fé cristã, no conhecimento da palavra de Deus, no trabalhar com o seu caráter cristão, com o seu comportamento, como produzir frutos. E a pregação de João Batista se baseava no arrependimento e na produção de frutos. Aqueles que se apresentavam ao batismo eram desafiados a demonstrar que de fato mudaram de vida, tendo atitudes compatíveis com a fé cristã. João Batista pregava: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. João Batista pregava o arrependimento e dizia: preparai o caminho do Senhor. Arrependimento é mudança de vida. A palavra no grego metanoia quer dizer mudança de curso, mudança de alvo. Você tem que ter um alvo na sua vida cristã. Você tem que desejar mais, cada dia mais de Deus, do conhecimento de Deus. Então, queridos, a exemplo disto, Paulo diz: por isto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, 25 e verso 28. Paulo está falando claramente, e ele não está dizendo: ah, mas isso aí é fácil, pastor, porque se continuar roubando não pode ser cristão. Mas isso é um exemplo para que as práticas antigas têm que ser deixadas para trás. Tem que haver mudança de vida. Quão perigoso é para aqueles que estão na igreja, que ouvem a palavra, recebem os sacramentos, desfrutam da comunhão dos santos e mesmo assim não têm o fruto do Espírito. A sentença pode ecoar para estes, pode cortá-los. Mas como posso saber que não serei cortado? Se você permanecer em Cristo, dará muito fruto, pois já fomos limpos por Jesus, e nele, somente nele, é que frutificamos. E é isso que João diz lá no capítulo 15. As palavras de Jesus, João capítulo 15, versos 3 a 5. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Então, querido, a fórmula não é algo muito difícil de ser alcançado, não é algo impossível, não é algo que é do esforço humano, então eu tenho que me esforçar para produzir esse fruto. Não! Você permanece em Cristo, juntinho com Jesus, aprendendo dele, caminhando nele. E ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer, mas aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. O segredo é permanecer em Jesus, é permanecer nele. Como nós permanecemos em Jesus? Permanecemos no contato com as Sagradas Escrituras, na vida de oração, na vida de comunhão. Se assim fizermos, permaneceremos nele e daremos muito fruto. E até mesmo aquele fruto da evangelização, porque as pessoas verão este fruto em nós. Elas verão o brilho de Cristo em nós. Então, é assim que produzimos frutos. Somente nele é que frutificamos. Glória a Deus por isso. E o terceiro ponto que gostaríamos de retratar com os irmãos, que o cristão verdadeiro é sustentado por Deus. Que maravilha sabermos isso, queridos. Que nós temos Deus que nos sustenta. Diante do quadro aparece a figura do vinhateiro que pede: Senhor, permita-me adubá-la, pode ser que ainda produza fruto. A figueira leva 3 anos para atingir a maturidade e produzir frutos. Uma nova oportunidade foi dada àquela figueira e ela seria adubada para que pudesse dar fruto. Isso estaria de acordo com as palavras do apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 9, quando Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, onde Pedro nos diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Contudo, conforme explica o teólogo Francis Turretin, conhecido como o último teólogo de Genebra, a partir do pronome convosco que a precede, designando com suficiente clareza os eleitos e crentes, como em outro lugar mais de uma vez, o que para explicar ele adiciona: não querendo que nenhum, isto é, que nenhum de nós pereça. É importante lembrar que ele deseja que nos arrependamos, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que ele está dizendo é isso. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas, que cheguemos ao arrependimento sincero, que saibamos que somos crentes porque nos arrependemos dos nossos pecados. Por causa da intercessão de Cristo, Deus nos trata com misericórdia e não nos julga consoante os nossos pecados. O autor aos Hebreus afirma: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. E aí fica uma pergunta, queridos: você tem certeza da sua salvação? Nós temos que ter certeza da nossa salvação, porque Jesus é aquele que está intercedendo por nós. Jesus não morreu para que tornasse
possível a nossa salvação. Não. Muitos pensam assim: Jesus morreu para tornar possível. Não. Jesus morreu para que a nossa salvação fosse concreta, fosse concretizada. Por isso que nós temos a certeza da salvação, porque a salvação está nele, em Cristo Jesus. Por isso dizemos: crê no Senhor Jesus e talvez você seja salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém pode arrebatar da minha mão. Ninguém o arrebata da mão de Jesus. É por isso que muitas pessoas acham que os crentes são metidos, né? Os crentes são metidos à besta. Eles batem no peito e dizem: nós somos salvos. Nós não somos salvos baseados em nós mesmos. Nós somos salvos em Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus, porque Ele morreu para tornar concreta a nossa salvação. É promessa de Jesus, e Jesus não pode falhar, porque Ele é Deus. Então, queridos, nós temos essa certeza. Ele teve o poder de realizar uma obra tão grande como reconciliar-nos com Deus. Quanto mais podemos esperar que seja capaz de nos guardar, agora que é um Redentor vivo, exaltado e triunfante, ressuscitado à vida e intercedendo em nosso favor diante do trono de Deus. Temos um intercessor eficaz. Temos um intercessor diante de Deus que não falha. É tempo de frutificarmos para Deus e demonstrarmos pela nossa vida de santidade o nosso sincero arrependimento. Jesus ensina que a misericórdia é estendida com o objetivo de produzir perdão e renovação. O cristão verdadeiro, querido, ele é sustentado por Deus. O cristão que se arrependeu é sustentado por Deus. Eu gostaria de concluir. Durante toda a sua história, a igreja tem recebido pessoas no seu meio. Existem aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e vivem uma vida nova em Deus e produzem frutos. Mas existem aqueles que acham que, por fazerem parte do rol de membros de uma igreja, nada mais lhes é exigido e continuam nas práticas da velha vida. Como Paulo, o apóstolo, advertiu e exigiu mudança na vida dos crentes da igreja de Corinto, onde ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento. Fermento da animosidade, fermento do rancor, da falta de perdão, da amargura, de tudo aquilo que nos atrapalha. E ele diz: sejais nova massa, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, morreu por nós, para nos dar nova vida, vida de verdadeiros crentes arrependidos. É preciso lembrarmos que Deus oferece oportunidade para que demonstremos que somos crentes arrependidos e que produzamos frutos, sabendo que por Ele somos sustentados e que ainda há oportunidade para arrependimento e mudança de vida. Que o Senhor nos fortaleça. Amém?